Queridos, a obra de Deus, ela não para, independente de nós. Por isso, quando nós nos colocamos na brecha para fazer alguma coisa, nós estamos sendo úteis, cooperando e fazendo acontecer. Mas se nós não fizermos, Deus vai chamar outras pessoas, como Ele já fez isso no decorrer da história. Por isso também é importante que nós tenhamos a consciência daquilo que nós fomos chamados para tornar realidade. O setor 19 está uma bênção, né? Estamos em andamento lá e Deus tem abençoado. Nós temos pouca gente trabalhando porque as finanças não são grandes, então isso vai demorar um pouco mais para inaugurar. Mas Deus tem feito obras maravilhosas, né? Na última segunda-feira, 9 horas da noite, tocou a campainha, eu fui atender, uma pessoa chegou e falou assim: o que mais a igreja do setor 19 está precisando no momento para continuar a construção? Eu falei: cimento. No outro dia, ele mandou entregar 20 sacos de cimento lá no setor 19. Vim aqui na terça-feira, o pastor José Pedro me entregou um vale também de mais 2 sacos de cimento. Então, são pessoas que vão contribuindo. Na quarta-feira, eu estava lá no centro, parei embaixo das árvores lá para comprar uns parafusos que precisava e tocou o telefone. Uma pessoa de Cuiabá falou: pastor, eu sei que vocês estão trabalhando numa reforma aí no setor 19, passa na loja de materiais de construção, nome e tal, que tem um crédito de R$2.000 para comprar o que for preciso. Então, vocês veem como é que Deus vai trabalhando. Nós só temos que fazer a nossa parte, que é nos colocar na brecha. Também, nesse fim de semana, algumas pessoas da igreja, né? O Anderson, a Kel e o Gabriel participaram de mais uma jornada do Seminário Teológico Batista Nacional. E tivemos lá a história da igreja, que é uma coisa muito importante para nós sabermos, para entender como foi o passado e como é hoje. Nós precisamos disso. E eu quero dar, assim, em primeira mão, essa informação para a igreja. Nós estamos estudando a possibilidade de termos aqui na Manancial também um núcleo do Seminário Teológico Batista Nacional. Então, por enquanto, é ainda um sonho, não é ainda realidade. Mas Deus vai preparar tudo se for da vontade dEle. Amém? Queridos, eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de caráter. Caráter. O que é caráter? Paulo, quando escreve a carta à igreja de Éfeso, carta aos Efésios, ele trata, entre vários assuntos, este assunto da mudança de caráter. Então, eu quero intitular a nossa mensagem de hoje, A Mudança de Caráter. E quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios 5, vamos ler os versículos de 1 até 8. Você pode abrir sua Bíblia impressa, seu smartphone, seu iPad, o que você tiver aí, ou ler na Bíblia do vizinho. Depois que nós concluirmos, eu peço para que ninguém fique com o celular ligado com outras finalidades, a não ser o uso para a palavra de Deus durante o culto. Aos Efésios, capítulo 5,
versículos de 1 até 8. Olha como Paulo fala conosco. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Amém. Pai amado, essa é a palavra que o Senhor nos deu na tarde desse dia, Pai. Ó Deus amado, não nos leve apenas a entender a palavra e a mensagem, mas que o Teu Espírito nos dê força suficiente para colocar-nos em prática, para sermos verdadeiramente caracterizados como Teus filhos, Pai, como cristãos, como santos, Pai. Por isso, toma em Tuas mãos, nesta tarde, a vida de cada um de nós e nos conduza pelo Teu caminho de paz. Muito obrigado, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a gente fala sobre a mudança de caráter. Mas qual é o padrão do caráter cristão? Como eu tenho que ser? O que é caráter? Caráter, então, é um conjunto de características próprias e traços relativas à maneira de agir de cada um de nós, de cada indivíduo. Então, cada um de nós tem características. Assim como tem uma casa, uma bicicleta, uma moto, um carro, tem características. Assim também nós. É o feitio moral. Nosso é o caráter. Então, é a soma dos nossos hábitos, virtudes, mas também vícios. E é a firmeza e a coerência das atitudes enquadradas dentro da Bíblia. Então, é o conjunto das qualidades, boas e más, de cada um de nós, de cada indivíduo. E elas, então, vão determinar aquilo que nós somos, no sentido moral, temperamento, etc. Então, quando nós nascemos, quando nós éramos crianças, bebê, criancinha, os nossos pais se preocuparam com o nosso crescimento. Então, cada um de nós se preocupou com isso. Como é que vai ser esta criança?
Eu tenho certeza que quem é pai aqui já está pensando nisso. Tem a figura aí, filho? Quando a criança nasce, então, a gente já fica na expectativa. Como é que vai ser? Né? Qual é a cor dos olhos? Porque diz que muda, né? Muda mesmo, né? E começa a engatinhar lá pelos 7 meses, 7, 8 meses, já começa a engatinhar um pouco mais, começa a andar a partir do 10º mês, ou até o 18º mês, começa a andar. Começa a falar algumas coisas depois de um ano, né? 12 meses, até algumas crianças levam até 2 anos para começar a falar. Agora, quanto ao crescimento, ao peso, à saúde, há uma preocupação dos pais. E vamos agora trazer para nós isso aí, os seres humanos. Quando Nicodemos foi procurar Jesus, um homem muito sábio, muito inteligente, como é que eu posso ter a vida eterna? Jesus disse para ele lá em João 3,7, não te surpreenda, porque eu vou dizer para você, é necessário você nascer de novo. Queridos, se a pessoa nasceu de novo, o crescimento vai acontecer também. As mudanças vão acontecer. Um bebê ele vai crescendo até chegar à idade avançada. Assim também o cristão. Necessário te é nascer de novo. Logo, quem nasce passa por crescimento. E o cristão, ele precisa passar por crescimento, por mudanças. O cristão não pode continuar sendo a pessoa que ele era. Volto a perguntar, qual é o padrão? Queridos, todo mundo sabe que eu me converti aos 40. Mas muito antes eu já observava o padrão daqueles que seguiam verdadeiramente ao Senhor. Eu observava a maneira de viver das pessoas. E isso foi uma coisa que me levou também a me converter. Mas como foi, desde o tempo que eu tenho entendimento até agora, o comportamento do cristão? Será que hoje nós temos o comportamento, o caráter de Cristo verdadeiramente em nós? Porque se nós temos o caráter de Cristo, nós vamos ter um pouco de cada uma das qualidades, das características de Jesus impregnadas em nós. Porque se nós não tivermos, nós somos como aquela criança raquítica que não cresce, que vive doente, que não aprende a fazer as coisas, não aprende a falar, não aprende a andar. Olha, essa comparação é muito interessante, para que nós olhemos o que a Bíblia fala para nós a respeito da mudança de caráter. E mais, eu creio assim que dentro daquele amor e cuidado que Deus tem conosco, Ele tem prazer em transformar as vidas, em mudar os comportamentos, e fazer com que o homem seja restaurado na sua plenitude, na sua presença. Você pode ver cada personagem bíblico que foi trabalhado e mudado
por Deus, foi transformado em um ser humano útil à causa de Deus. A irmã Rita falou bem aqui a respeito da questão do Evangelho. Mas não é somente isso. Também está em jogo a minha salvação eterna. E dentro da Bíblia nós tivemos muitos personagens que precisaram até mudar de nome. Abrão para Abraão, Saraí para Sara, Saulo para Paulo. Mas talvez o personagem que mais precisou de mudanças foi aquele enrolão, mentiroso, enganador, que se chamava Jacó. E passou a se chamar Israel. Mudanças. Então, dentro da Bíblia, tem muitas mudanças que aconteceram, falando da transformação do caráter, transformação interior, transformação da alma. E outra coisa também, eu lembro também que havia um tempo em que a pessoa convertia hoje, amanhã já estava com uma roupa diferente, as mulheres já não podiam mais cortar o cabelo, se tivesse televisão em casa tinha que ser banida, tudo assim, da noite para o dia. Mas não é só a aparência exterior que deve ser levada em conta e que conta para o nosso caráter, tá? Então nós temos que mudar interiormente também, para que haja validade dessa mudança de caráter. Mas há aqueles que dizem também que o caráter não muda. Não muda. Pois bem, nós, você e eu, conhecemos um Deus que pode mudar o nosso caráter. Amém? Nós precisamos de mudanças. Todos nós, continuamente, nós nunca atingiremos um padrão de perfeição. O único que for perfeito, botaram ele numa cruz no nosso lugar, tá? Então, vamos levar em conta isso. O passado não tem como mudar. Então, eu não posso mudar o meu passado. Mas o presente que é agora, que é hoje, é daqui para frente. Eu preciso conduzir as mudanças necessárias na minha vida. E a iniciativa é de cada um de nós, é minha a iniciativa de mudar, para que eu possa alcançar esse padrão de caráter. Mas como isso? Uma das coisas através da mudança de hábitos. A mudança de hábitos. Então, por que muitas vezes nós não estamos mais no padrão que tinha 30, 40 anos atrás ou mais? Porque hoje lemos muito menos a palavra de Deus do que antes. Hoje a nossa preocupação é maior no WhatsApp, né, no Instagram, etc. Então, nós ficamos muito compenetrados nessas coisas e deixamos a palavra de Deus para outro plano. Também, a outra coisa que acontece é que nós nos comparamos com o mundo. E, não, eu estou 0,001 melhor do que o fulano de tal, que é um corrupto. Não. A comparação não é com o mundo. A comparação é com aquele que veio ao mundo para nos salvar. É Cristo. É nele que eu tenho que olhar
para ver o que precisa ser mudado na minha vida. Tá bem? E essa mudança, queridos, é como um hábito alimentar. A comida do dia a dia, né? É necessário muita disposição, determinação mesmo e força de vontade. Queridos, eu sei disso porque eu estou vendo a dificuldade que é mudar a alimentação. É muito difícil, mas o caráter precisa ser mudado. Nós temos a palavra de Deus para nos orientar, o Espírito de Deus para nos capacitar e o próprio Deus abençoando a nossa vida. Mas nada vai acontecer da noite para o dia. Claro, pode ter algumas exceções. Esse processo de santificação, ele é conquistado no dia a dia de cada um de nós. Também não vai acontecer sem dor, porque há um esforço muito grande para isso. Mudar o caráter vai trazer até falsas dores na carne, como aqueles que são dependentes de substâncias químicas sentem quando, por ocasião da abstinência, né? Então, assim também nós vamos sofrer para que haja mudança. Mas nós vamos conseguir quando nós estamos determinados a alcançar um padrão de caráter conforme a Bíblia preconiza. Também não vai acontecer sem esforço. É um processo e é preciso lutar para mudar o caráter, mudar hábitos e livrar-nos das influências pecaminosas. Por exemplo, também eu não posso justificar a minha maneira errada de ser, o meu caráter, dizendo, bem, isso é o meu jeito e pronto. Isso não vai justificar, porque Deus me dá condições de mudanças. Eu fui chamado para ser do jeito de Cristo e não do jeito dos homens. Agora, como é que vai acontecer então essa mudança? Vai acontecer adotando bons hábitos. Os hábitos de um homem tornam-se então o seu caráter. Você é aquilo que você faz. Alguns dos hábitos que nós poderemos adotar: oração, adoração, jejum, leitura da palavra. São coisas que todos nós podemos adotar e que a Bíblia nos orienta muito bem sobre isso. O apóstolo Paulo, ele ensina também bons hábitos, bons costumes para os cristãos. E ele coloca isso com muitos detalhes. Quando você pegar a carta aos Efésios, essa que nós lemos, o capítulo 4 e 5, vai trazer com muitos detalhes sobre isso. No 4:2, ele diz assim: sejam humildes, delicados para com os outros e pacientes, numa base de compreensão mútua e com afeição sincera. Só nesse capítulo, nesses dois, o 4 e o 5, nós temos pelo menos 25 itens que vão nos ajudar na mudança do caráter. Então, Efésios 4 e 5, pelo menos 25 itens que vão nos ajudar nessa mudança de caráter. Uma outra coisa também que Paulo trata são as companhias, as pessoas que podem nos influenciar. O que ele fala? Que eu devo só procurar boas companhias? Bem, vamos ver. 1 Coríntios 15:33. Não se deixem
enganar pelos que dizem estas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter ou os bons costumes. Então, quando nós temos pessoas que nós acompanhamos e que trazem coisas erradas, de uma forma ou de outra nós seremos influenciados. E a palavra que nós lemos no começo, ela é muito clara a respeito do nosso modo de pensar, de falar e de agir. Mesmo coisas pequenas. Muitas vezes você assiste algum vídeo que até ele tem um assunto interessante. Mas tenha cuidado, porque lá no meio, lá no final, é possível que a pessoa tenha colocado alguma heresia, alguma coisa que venha prejudicar o nosso caráter cristão. Então, nós temos que ter esse cuidado. Outra forma de mudança também é através do discipulado. Por quê? Porque sozinho é difícil. Muitas vezes é difícil mudar o caráter. Logo, nós precisamos da ajuda de alguém. Nós precisamos confiar em alguém para nos ajudar. Esse alguém é o discipulador. Tá? Outra forma também é a prestação de contas. Olha bem, queridos, nós temos que ter alguém para prestar contas. Como está a nossa vida? Também é o próprio discipulador. Pode ser o supervisor do setor, supervisor de área, o pastor, a pastora, alguém que venha nos ajudar. Porque nós não somos um soldado sem quartel, um soldado sem general, um soldado avulso. Não existe isso. Então nós somos enquadrados dentro de uma organização aonde nós somos apoiados, onde nós somos ajudados. E, havendo uma autoridade sobre nós, nós prestamos contas. Eu presto conta ao meu discipulador, ao pastor presidente da Ordem dos Pastores do Estado, ao presidente da Convenção Batista Nacional do Estado. Tá? Outro detalhe também que pode nos ajudar é o confronto, a confrontação. Na 1 aos Coríntios também, 4,14, Paulo diz assim: eu não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, é para vos admoestar como a filhos. Então a gente chama a atenção dos nossos filhos para o bem, para o crescimento, para o entendimento, para o progresso, para o sucesso. E num primeiro momento o confronto parece agredir, parece que não é saudável, mas no decorrer do tempo vai produzir os frutos necessários. Então nós temos também que admitir que nós precisamos ser confrontados. Outro detalhe, novas ações. Nós mudamos o caráter quando nós mudamos a nossa atitude. Por quê? Porque o Evangelho lhe traz mudança, mudança da mente, mudança de comportamento, mudança de caráter. E a conversão, quando a gente fala, fulano se converteu. O que é converter? É mudança de rumo. Quem faz autoescola sabe, né? Conversão à direita, pronto. Conversão à esquerda, conversão à retaguarda. Então, assim também, quando nós nos convertemos, nós deixamos de ser quem nós éramos e passamos a ser agora uma nova criatura. E uma muito importante também, através da ação poderosa
de Deus. A mudança do nosso caráter, ela vai acontecer também pela ação poderosa de Deus agindo em cada um de nós. Se Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, mas o pecado veio e quebrou esse caráter, essa qualidade que nós tínhamos. Então a imagem foi deturpada, foi desfigurada, foi desviada, mas Deus pode voltar a restaurar essa imagem, esse nosso caráter. Por quê? Porque o projeto é dele, e a Bíblia tem milhares de promessas para nós. Promessas de sermos santos, de mudanças, de coisas boas, de nós obtermos aquilo que nós esperamos. Mas tudo é para a honra e glória dele. Nós podemos ver isso aonde? Jeremias 18. Aonde? Lá no oleiro e Obal. Então ali aconteceu. Ali Deus mostrou como tudo acontece. Mas vamos voltar à pergunta. Qual é o padrão do caráter do cristão? Qual é? Dentro de nós temos defeitos e qualidades. E quando nós externamos alguma coisa que confronta a palavra de Deus, não vai dar certo. Mas quando eu decido mudar, como eu estava falando aqui, a questão do padrão do caráter cristão. Então, o mundo teve uma decadência muito grande. Eu vi isso com os meus olhos. O que acontece com o cristão? O cristão fica se comparando com o mundo. E o mundo está em decadência. E nós também acompanhamos a decadência do mundo. Os cristãos. Mas não é, eu tenho que olhar para a Bíblia. Quando nós, como cristãos, vamos ter a mudança de caráter necessária de acordo com o padrão de Cristo, nós vamos conseguir influenciar o mundo. Caso contrário, nós também seremos abalados e consumidos pelo sistema. O que Paulo fala também aos Romanos 12, 2? Não vos conformeis com este mundo. Significa que eu não posso ser enquadrado pelo mundanismo que me cerca nas suas várias e múltiplas formas. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e daí vocês vão entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que funciona, queridos. E não é impossível. Não é impossível, irmã. Deus mudou o caráter de muita gente. E Ele nunca desistiu. Moisés, Jacó, Davi, Pedro, eu, você. Ele nunca desistiu de nós. Ele nunca vai desistir dos nossos futuros discípulos, dos discípulos de Jesus, que através de cada um de nós serão alcançados. E mais, queridos, hoje, 2019, já quase 2020, até o mundo secular, as empresas valorizam mais as pessoas de bom caráter, descartando as de mau caráter. Por isso, a mudança de caráter, ela tem que começar com uma decisão minha. A partir da decisão, vem a ação, vem
o compromisso, vem a responsabilidade. O que eu quero? Qual é meu projeto de caráter para a minha vida? Qual é o projeto de caráter que eu tenho para a igreja onde eu estou? Depende de mim. Depende de cada um de nós. Medite nisso. Vamos ficar em pé, queridos?